É a segunda característica que Daniel nos informa. Ele falava com insolência. Esse chifre pequeno fala com insolência. Esse mesmo poder em Apocalipse 13:5 diz que ele tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O que são essas blasfêmias proferidas pelo chifre pequeno? O que é uma blasfêmia à luz da Bíblia? Vamos olhar primeiro para Marcos capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é quem? Deus. À luz do Evangelho, a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. E Jesus foi acusado de blasfêmia porque ele perdoou pecados. Mas por que Jesus não estava incorrendo em pecado? Porque ele é Deus. Ele não blasfemou porque ele é Deus. Mas só Deus pode perdoar pecados. Então, à luz da Bíblia, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Agora olha para estes documentos que eu vou apresentar para vocês. Cânon Católico, Concílio de Trento, página 440 e 870, dizem assim: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna como uma nova pessoa, um santo. Quem é que perdoa ele? O sacerdote. A pretensão de perdoar pecados, à luz da Bíblia, é blasfêmia. Agora eu trouxe comigo também o catecismo. E aqui você tem o catecismo da Igreja Católica. Será que essas coisas não são coisas do passado? Ou são coisas modernas? O que ensina o catecismo na página 401, artigo 1456? A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais que tenham conhecido, ou que tenham consciência melhor, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. E na página 403, ele continua falando do ministério do sacramento, e assim diz o catecismo: como Cristo confiou a seus apóstolos o mistério da reconciliação, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigo, o programa de hoje reserva grandes surpresas para mim e para você. O que eu estou lendo aqui não é invenção minha. A proposta desse programa é fazer uma análise das profecias de Daniel à luz da história. Se a Bíblia diz que a pretensão em perdoar pecados é blasfêmia, você não acha que esse poder está blasfemando contra Deus? Nós iremos para o intervalo. E assim que voltarmos, eu quero apresentar para vocês na Bíblia uma outra blasfêmia e como ela está se cumprindo em nossos dias. Eu volto no instante. Ok, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre
o chifre pequeno de Daniel 7 e o ataque à lei de Deus. Terminamos o primeiro bloco falando de que existem na Bíblia algumas coisas que são blasfêmia. E com base no texto que nós lemos em São Marcos, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. Inclusive a palavra de Deus, em 1 Timóteo 2, verso 5, nos diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. E um outro texto que nos ajuda é 1 João 1, verso 9, quando João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só existe um ser nesse universo capaz de perdoar pecados, e esse ser é Deus. Mas você pode estar se perguntando: mas pastor, a Bíblia não ensina que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros? É claro que ensina, é verdade. E o que significa perdoar pecado uns dos outros? Vamos supor que o Leonardo me ofenda, eu tenho que perdoá-lo. Se eu ofendê-lo, ele tem que me perdoar. Então, perdoar pecado uns dos outros é quando eu ofendo ou sou ofendido. É aí que eu peço perdão ao semelhante. Agora, os pecados que eu cometo contra Deus, eu não tenho que procurar um semelhante para confessar, eu tenho que confessar a Ele, porque só Ele é o detentor do perdão. Então isso tem que ficar bem claro em nossa mente, para nós entendermos o que a palavra de Deus ensina. Um outro detalhe: o que mais é blasfêmia na Bíblia? Olha para João capítulo 10, versos 30 a 33. Jesus declarou assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O Cristo foi acusado de uma outra blasfêmia. Qual? Ele se fazer de Deus, porque ele declarou: eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Agora, por que é que Cristo não pecou ao declarar ser Deus? Porque ele é Deus, é por isso que ele não pecou. Então, alguém pretender ser Deus ou assumir o lugar de Deus, à luz de João 10, 30, isso é blasfêmia. O chifre pequeno, esse poder, faz essa reivindicação. Olha o que escreveu o Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o dicionário de Lúcius Ferrari no artigo Papa. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso não é colocar-se no lugar de Deus? Isso não é pretender ser o próprio Deus? Vocês todos já ouviram falar de Rui Barbosa, certo? Um jurista baiano, inteligente. Bem cedo na vida ele entrou em contato com uma obra escrita em alemão, falando justamente sobre o Papa. E esse material foi recentemente republicado. E eu tenho aqui a obra publicada chamada O Papa e o Concílio. Esta obra, O Papa e o Concílio, foi publicada em 1869. E quem publicou esta obra foi um teólogo alemão que usou um pseudônimo de Janus. E esta obra que ele publicou fala justamente da pretensão do Papa em querer ser Deus e em querer ser infalível. Ela estava escrita em alemão e Rui Barbosa entrou em contato com essa obra. Ele ficou tão impressionado com a leitura que ele traduziu esta obra para o português e ele fez uma introdução à obra. Só que a introdução dele ficou maior que a própria obra. E na introdução que Rui Barbosa fez sobre a obra de Janus, esse teólogo alemão, ele escreveu algumas coisas interessantes. Olha o que escreveu Rui Barbosa na página 132 do volume 1,
que é a introdução ao volume 2, que é a obra original. Rui Barbosa disse assim: quando se diz que o infalibilismo é uma divinização do Papa, não há metáfora na expressão. Há apenas o enunciado literal e estrito da doutrina ortodoxa ensinado nos livros ultramontanos. O Papa é Jesus Cristo na Terra. Ele está citando um escritor ultramontano. É relativamente ao Cristo quanto à autoridade. O que é Cristo, o Cristo é para Deus, seu Pai. Estas são palavras textuais de um prelado cujas obras de propaganda têm a máxima voga. E mais um pouco, na página seguinte, ele começa a mencionar uma obra intitulada Ato de Fé dos Novos Católicos convertido ao Papismo. E no artigo 3 dessa obra, Rui Barbosa cita: confessamos e cremos que o Pontífice Romano é o vigário de Jesus Cristo que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los para o inferno. Artigo 5. Confessamos que o Santíssimo Padre deve receber as honras divinas, e isto com genuflexões mais profundas, como ante ao próprio Cristo. Artigo 11º. Confessamos que o Pontífice Romano tem o poder de alterar as Escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las segundo a sua conveniência. O que Rui Barbosa está dizendo? De que essas blasfêmias cometidas pelo poder romano são claramente o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7. Um outro detalhe, uma terceira característica. Diz o profeta Daniel de que o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos aqui o que significa tempos, estão lembrados? É anos, Daniel 11:13. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Agora, se você vai para Apocalipse, falando do mesmo poder no capítulo 13, lá diz que esse poder agiria por 42 meses. Mas se você vai um pouquinho mais para a frente de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo poder atuaria também por 1260 dias. Então, na Bíblia, em Daniel e Apocalipse, o chifre pequeno atua por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias. São 3 períodos distintos ou estamos falando de um mesmo poder? É claro que é o mesmo poder, basta fazer a conta. 3 tempos e meio são iguais a 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, você tem 42 meses, porque são 12 mais 12 mais 12 mais 6. 42 meses é o mesmo período de Apocalipse. E se você multiplicar 42 por 30, que é a quantidade de dias no calendário judaico, você vai chegar a quantos dias? 1260. Então, 3 tempos e meio, 42 meses ou 1260 dias falam de um mesmo período. E como estamos tratando de profecia, em profecia, segundo Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34, cada dia equivale a um ano literal. Isso quer dizer que o chifre pequeno atuaria na história por 1260 anos. Eu disse para vocês no primeiro bloco que a última tribo a ser expulsa foi os ostrogodos. Quem guardou o ano que foi expulso? 538. Pois bem, agora é só você pegar o ano 538, somar 1260, nós seremos levados a que ano? 1798. O que aconteceu em 538? Um decreto de Justiniano colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas e dando ao papado jurisdição temporal.
O que aconteceu em fevereiro de 1798? A prisão do Papa Pio VI, que era o Papa da época. Agora eu pergunto, Kênia, Antíoco Epifânio viveu 12 séculos para cumprir essa profecia? Antíoco Epifânio estava vivo em 538? Antíoco Epifânio viveu até 1798? Então não pode ser Antíoco Epifânio. E aqui, deixa eu falar com você que está em casa. A maioria dos teólogos dispensacionalistas estão ensinando por aí de que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Engano satânico. E sabe por que engano satânico? Porque se eu coloco o chifre pequeno no 2º século antes de Cristo, eu não tenho com o que me preocupar. Outros teólogos futuristas da escola de interpretação profética futurista estão colocando o anticristo para um futuro distante. Ora, se ele está no passado ou no futuro, o que tem a ver comigo no presente? Nada. Mas a escola de interpretação profética historicista diz que esse poder do chifre pequeno, ele está atuando na história. E que houve uma supremacia desse poder por 1260 anos. E qual é o movimento religioso que se encaixa perfeitamente nessa profecia? Apenas um: o sistema papal. Durante 1260 anos, os cristãos foram perseguidos e mortos. Durante esse período,